Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Muito bom estar com vocês mais uma vez, nos adequando, como eu já disse numa outra ocasião, a esse momento que estamos vivendo. Mas tudo faz parte, né? Com certeza a gente tem orado para que esse momento aí passe logo e estaremos juntos, né? Breve estaremos juntos. Espero que vocês estejam bem, juntamente com seus familiares. Lembrando o seguinte, que esses trabalhos que eu estou postando para vocês, futuramente a gente fazendo um trabalho avaliativo ou uma avaliação, vocês vão estudar como referência esse conteúdo postado do dia 31 até o dia 15. Ou seja, o dia 31 começou lá na página 33, se não me falha a memória, nos períodos geológicos, até a página 59, que é o último exercício que eu passei para vocês, o qual eu vou corrigir aqui, né, que é um poema dentro de uma ótica de sustentabilidade, que é um poema chamado Verde Ambiente, tá ok? Então é o seguinte, lembrando que vocês têm que responder às atividades, tem algumas atividades que eu observei lá, que tem alguns alunos que não responderam, então vão lá, respondam, entendeu? Essa correção já foi feita aqui de maneira verbal, então eu vou convidar você só dar uma olhadinha aqui, tá? Porque a gente está vivendo essa situação do Covid, né? E o que acontece? Vou pedir para vocês observarem aqui a nossa tela, para vocês até entenderem, não sei se já explicaram para vocês, o porquê que a gente está nesse isolamento. Esse isolamento é chamado isolamento horizontal, entendeu? Para quê? Para que essas medidas de proteção, elas evitem que a curva suba lá em cima. Então essa curva aqui, ó, em vermelho, ó, ela está mostrando uma ação sem medidas protetivas. Então o que acontece? Os contágios vão ser muito rápidos, muitas pessoas vão estar, né, contaminadas pelo vírus, com isso vai ser sobrecarregado o sistema de saúde. A ideia através desse isolamento é fazer com que exista aquilo que os cientistas chamam de achatamento da curva. Aqui, ó, entendeu? Para quê? Para que com isso exista também uma regra de previsibilidade para que os sistemas de saúde eles possam atender às demandas dos necessitados, entendeu? E assim sucessivamente, eles vão sendo curados, se porventura outros precisam de um atendimento mais diferenciado, o sistema possa comportar essas situações. Nós vamos seguir visualizando aqui, eu vou procurar ser bem breve, entendeu? Até porque o espaço no celular é curto, não vai ter nenhuma edição aqui dessa fala que eu estou tendo com vocês, mas voltando para o texto, da página 59, ó, eu estou visualizando ele aqui, nós vamos até dar um zoomzinho aqui, chegar mais próximo dele. É um poema, né, que fala: vejo o verde da floresta bem no chão se acumular, lá vai a lenha, lá vai a madeira, animais fogem a voar, quantas espécies nativas ficamos sem conhecer, novos remédios e alimentos nós vamos então perder, e os bichos que lá moravam logo vão desaparecer, e mais uma vez nossa biodiversidade a consequência vai sofrer. Vem mais gente e logo as vilas, as cidades vão tomar. Mas do verde não se esqueçam de sempre tentar conservar. Mais alimento é preciso, novas áreas se formar. Mas sem boas práticas há risco do meio ambiente danificar. Muitas vezes as queimadas a fumaça faz chegar e a saúde das pessoas ela vai prejudicar. Solo nu ficando exposto, a chuva pode chegar e pedaços dessa terra com ela vai arrastar. Logo fica um vazio que vem em erosão, logo fica um vazio que em erosão vai se transformar. E lá na frente do rio, assoreamento vai ficar. Logo a água com outro gosto, para outra cor vai se mudar. E então sua qualidade vai deixar a desejar. Nem mais peixes nessa área vamos poder então criar. E também a agricultura numa enrascada vai ficar. Pode o solo carreado o agrotóxico levar e a praga da cultura sem controle ele deixar. Ele também pode nas águas de poças e rios se depositar e sem grande quantidade a saúde atrapalhar. Para a saúde o verde é bom, deixa o ar bem mais limpinho. No passeio é tão bonito achar um jardim arrumadinho. É morada de animais
do solo a segurança, barreira do lixo do rio, da água também esperança. Então, pessoal, nós vamos continuar por aqui, porque a gente vai responder as perguntas, vamos seguir visualizando, então, as perguntas aqui. Então, só lembrando, essa poesia Verde Ambiente, uma poesia que tem uma ótica de sustentabilidade. Essa poesia é do Leandro Rupental e de outros autores também, e é um texto que está na Embrapa, né? Então, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então, a primeira pergunta aqui, ou melhor, a letra A, ela diz o seguinte: é algo pessoal, né? Consulte em dicionários o significado das palavras que você não conhece e redija uma definição para essas palavras. Então, vocês vão ver aí, tá, o significado dessas palavras. Por exemplo, eu escolhi duas, né? Que biodiversidade e agrotóxico, tá? Então, assim, ó, o que é biodiversidade? Nós já vimos isso. É o conjunto de todas as espécies de seres vivos que vivem numa determinada região, tá? Então, é a diversidade desses seres vivos. Agrotóxico é um tema que está bem em voga atualmente, né? Que são aqueles defensivos agrícolas, pesticidas, agroquímicos, que eles são utilizados, entendeu? Como produtos na agricultura, para acelerar, de certa forma, a produção agrícola, tá ok? Agora nós vamos voltar para cá novamente. No poema está dito que alimento é preciso e sem boas práticas há risco do meio ambiente danificar. Cite algumas boas práticas na agricultura que diminuem os danos ao meio ambiente. Bom, essas boas práticas nós podemos falar sobre rotação de cultura, terraceamento, proteger matas ciliares e evitar queimadas. Tá? Então, o que acontece? Essa rotação de cultura, o nome já é bem sugestivo, é uma troca de cultura a cada plantio, de forma que as necessidades da adubação sejam diferentes a cada ciclo. Tá? Então, aqui ó, nós temos a rotação de cultura e depois nós temos também o terraceamento. O que é esse terraceamento? Então, são duas palavras que eu tirei do texto para buscar um significado para elas. Então, ele é chamado também cultivo em terraços ou cultivo em socalcos. É uma técnica agrícola e de conservação do solo, entendeu? Empregada em terrenos inclinados, permitindo o cultivo e simultaneamente evitando a erosão. Então nós vamos ver aqui, ó. Só para aqui está o terraceamento, ó, que eu falei para vocês, ó. Tá? Bem dentro da definição que nós colocamos. A próxima pergunta, letra C, a queimada, a fumaça faz chegar e a saúde das pessoas ela vai prejudicar. Como a queimada pode prejudicar a saúde das pessoas? Então nós pegamos aí uma parte do texto, né? E em cima dessa parte do texto nós utilizamos ela como uma âncora para a pergunta. Então a resposta, né? Como a queimada pode prejudicar a saúde das pessoas? Ela libera gases que poluem o ar e prejudica a saúde. A próxima aqui, ó, letra D. O verso solo nu ficando exposto fala de um problema estudado neste capítulo. Qual é o nome desse processo e o que ele pode ser feito para diminuir esse problema? Bom, esse processo é chamado... esse processo, como nós vimos aqui, ele é chamado de... Ele, na verdade... nós temos aqui, ó, organizando mais uma vez a pergunta, tá? Esse processo é chamado erosão, tá? E a gente pode, de certa forma, amenizar esse problema através do terraceamento, como eu falei antes, curvas de nível, rotação de culturas, tá? Então, as curvas de nível, vamos procurar aqui, ó, as curvas de nível, gente, ela é também conhecido como plantio em contorno. É uma produção organizada visando linhas que têm diferentes altitudes conforme o terreno, entendeu? Então trata-se de medidas básicas que visam, né, a preservação do solo. A penúltima pergunta, ela está aqui também, ó. E lá da frente o rio assoreado vai ficar. Explique como ocorre o processo de assoreamento de um rio e o que podemos fazer para evitar esse problema. Entendeu? Então, o assoreamento ocorre quando
existe o acúmulo de terra levado pela erosão e faz com que o rio fique mais raso e com isso diminua a sua capacidade de escoamento, entendeu? Podemos fazer o rio transbordar e inundar as vizinhanças. Para evitar esse problema, nós podemos cada vez mais preservar aqui, ó, as matas ciliares, entendeu? Que é uma técnica de implementação contra a erosão do solo. Então, as florestas, as coberturas vegetais aqui que ficam nas margens dos rios, entendeu? Elas vão evitar, de certa forma, essa ação da erosão. Então, por que ela é chamada mata ciliar, né? Porque ela é importante na proteção dos rios e lagos, assim como os cílios, né, são importantes para proteger os nossos olhos, né, de qualquer tipo de invasor, né? E por último, tá aqui, porque o poema afirma que nossos remédios e alimentos nós vamos então perder. Porque a destruição da floresta, gente, ela vai o que? A destruição da floresta, ela vai destruir toda a biodiversidade, entendeu? Todo o potencial de cura que existe através dos remédios. Então, mais uma vez, fica o convite para que a gente possa agir de maneira sustentável. Esse texto, ele tem essa visão de sustentabilidade, eu já falei para vocês. O que é sustentabilidade? Significa tu te beneficiar dos recursos hoje sem... de maneira, ou melhor dizer, tu te beneficia dos recursos hoje de maneira a deixar esses recursos também para as gerações futuras. Então é um uso sustentável de todos os recursos, tá bom? Para terminar, vou ler um pequeno verso aqui, né, uma pequena frase do Fernando Pessoa, que foi um poeta português que nasceu em 1888 e morreu em 1935, era um poeta, filósofo, dramaturgo. Ele disse assim: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, essa é a frase que fica. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, nós estamos vivendo um momento que às vezes tenta consumir toda a nossa energia, o nosso potencial, a nossa motivação, mas nós temos que elevar a nossa alma, entendeu? E a nossa capacidade de se motivar, de dar uma resposta positiva a essa situação, entendeu? Venha cada vez mais triunfar sobre tudo isso e fazer com que a gente cresça, com que a gente se sinta fortalecido, com que a gente se sinta edificado. Tá bom? Uma boa tarde para todos. Obrigado mais uma vez pela atenção.